Olá, povo de Deus. Nossa leitura se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse texto que eu escolhi, ele vem de encontro à mentalidade humana. E hoje, na nossa atual geração, isso tem se fortalecido mais e mais. Há um livro famoso que trata do Admirável Mundo Novo, escrito por Aldous Huxley, onde ali temos uma crítica a essa busca desenfreada pelo prazer, pela felicidade e a fuga desenfreada do sofrimento. Esse livro fala de uma ditadura, de um estado ditatorial, totalitário, que proíbe o sofrimento. As pessoas devem sempre viver felizes, onde a sexualidade, o consumo, tudo é liberado. E além disso, eles têm uma droga chamada soma, onde aquele barbitúrico ajudava estas pessoas a saírem da realidade e viverem uma felicidade psicodélica, uma felicidade oriunda da atuação daquele entorpecente. Huxley ele estava fazendo uma crítica à nossa própria sociedade, a essa tentativa de sermos felizes o tempo todo, de fugirmos. Nós somos a geração do eu mereço ser feliz. E isso é tão forte que algumas comunidades que se dizem Igreja de Cristo, elas até demonizam o sofrimento e oferecem a felicidade, a vitória, oferecem a prosperidade, oferecem a força interior do homem, que pela sua própria fé, que é poderosa e sendo energizada, vai torná-lo um homem feliz e bem-sucedido. Esse texto de Paulo, ele vem exatamente contrariar esse tipo de mentalidade. Essa mentalidade que está na busca de cada um, essa mentalidade que está nas terapias, essa mentalidade que busca apenas o bem-estar das pessoas. Paulo, em 2 Coríntios, vai mostrar que isso é ilusão. Isso é uma busca que, às vezes, pode se tornar, inclusive, pecaminosa. Aliás, Paulo ele já começa, 2 Coríntios, mostrando esse ponto tão importante para nós. Ele começa, 2 Coríntios, a partir do verso 3 do capítulo 1, dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo está iniciando a sua epístola dizendo: o sofrimento é uma realidade. Nós sofremos, nós passamos por tribulação, e isso é inevitável. A promessa que nós temos na Escritura Sagrada não é de uma vida sem sofrimento, como grupos falsos cristãos prometem. Não. A promessa da Escritura Sagrada é o fortalecimento diante das tribulações e do sofrimento, das perseguições. É isso que Paulo vai falar aqui. E o texto que nós escolhemos, o verso 16, 17 e 18 do capítulo 4,
o apóstolo ele vai fazer, inclusive, um paralelismo antitético. O que é um paralelismo antitético? É quando palavras estão em paralelo e elas são contrárias entre si. Ele vai falar aqui de termos que são contrários, mas que demonstram como nós devemos encarar o sofrimento. E o primeiro ponto que ele traz aqui, ou a primeira comparação, ou o primeiro paralelo, está no verso 16, quando diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui encontramos o paralelo destruição e renovação. E há dois pontos que eu quero chamar a atenção aqui. O primeiro é que essa expressão por isso ou portanto, iniciando aqui o verso 16, aponta para o que está logo acima, a glória de Deus, onde o crente ele deve buscar sempre a glória do Senhor. Essa é a finalidade do homem. É a primeira pergunta do nosso catecismo. Qual é a finalidade do homem nessa terra? É glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Paulo, ele está dizendo aqui, por isso não desanimamos. Pelo contrário, e aí ele vai fazer o paralelo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, ou todos os dias. É por isso que o segundo ponto que eu quero trazer aqui é que Paulo ele não está reproduzindo o discurso dos gregos, porque os gregos eles faziam uma separação entre corpo e espírito. Diziam que o corpo ele continha um espírito, aprisionava um espírito. Então o homem era formado por duas essências ou duas substâncias contrárias que eram obrigadas a viver aprisionadas ao longo da vida. Não, Paulo não está dizendo isto. Paulo não é dicotomista, nem tricotomista, porque estas teologias, elas são pagãs, elas vêm do grego, elas não são estranhas à Escritura Sagrada. A palavra de Deus mostra o ser humano como uma unidade. Lá na criação diz que Deus fez o homem do barro e lhe soprou as narinas, e ele passou a ser alma vivente, uma coisa só. É por isso que a morte, essa morte que nós enfrentamos, ela pode ser comparada a uma força que nos rasga ao meio. E aí sim, a parte física que veio do pó volta para o pó, e a parte que veio de Deus volta para Deus, a parte espiritual. Mas um dia nós iremos ressuscitar, nós teremos um reencontro. Eu irei me reencontrar quando o Espírito retornará e aí se juntará ao corpo. Não é que o corpo vai conter novamente um espírito, mas eles vão se juntar e tornar-se uma unidade e viveremos por toda a eternidade com Cristo Jesus. É por isso que nós temos essa expressão tão comum que não vem da Escritura Sagrada, vem da filosofia grega. O corpo de fulano está sendo velado. Não, o fulano está sendo velado. Ele está ali. E aquele corpo um dia há de ressuscitar. Então, Paulo não está tratando aqui de dicotomia. Ele está falando aqui de duas realidades que nós temos. É este homem exterior que se corrompe e esse homem interior que se renova. O paralelo aqui é muito claro. Está falando dessa vida que nós temos. Em outras palavras, mesmo diante da corrupção, há aqui uma renovação que se aplica a nós. Para entendermos o que Paulo diz aqui, devemos ler o verso 7, está bem acima, do verso 7 ao verso 15. Preste atenção como compreendemos o significado deste homem exterior que se corrompe e este homem interior que se renova. Ele diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para glória de Deus. Não há aqui dicotomia. Fala do homem como uma unidade. E enquanto este homem se corrompe, ao mesmo tempo ele se reconstrói em Cristo Jesus. Então, nada pode destruir o Filho de Deus, nada pode nos destruir cabalmente. Porque se por um lado sofremos essa corrupção, esse desgaste por causa das perseguições, das doenças, das fatalidades, mas nós também somos renovados em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz que o sofrimento, a tribulação produzem em nós tanta coisa boa, esperança, perseverança. É isso que ele está dizendo aqui. Quando ele, olhando para a glória de Deus, diz, nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que haja destruição no nosso corpo, também temos nele a reconstrução, a renovação em Cristo Jesus. Este é o crente. O ímpio, ele só se destrói e ele caminha para uma destruição eterna. O crente, ainda que sofra destruição, ele se renova, caminhando para esse momento da eternidade, quando viveremos com o Senhor. O segundo paralelo que temos aqui está no verso 17, quando ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, se no primeiro ponto ele diz que diante da corrupção temos a renovação em nós por causa de Cristo, no segundo ele vai fazer o paralelo entre temporária leveza e eterno peso. São esses dois pontos que nós encontramos no texto. E o que Paulo quer dizer com isto? Ele vai mostrar que, diante dos sofrimentos, além de termos certeza de que somos renovados em meio aos sofrimentos, também precisamos comparar esse nosso sofrimento com aquilo que é correto. Porque o problema é que esse sofrimento ele aumenta muito mais quando nós comparamos esta experiência, por vezes amarga e dolorosa, com aquilo que é mais fraco, com aquilo que é temporário. Paulo nos mostra com clareza que a nossa comparação vai demonstrar o sofrimento em nós, ajudando-nos a suportá-lo. Há uma história muito interessante que diz o seguinte: uma criança, certa vez, encontrou um ancião, um homem muito idoso, um homem sábio. E aquela criança olhou para ele com aquela pele toda enrugada, aquela barba branca, já calvo, encurvado, andando com uma bengala. E aí ela fez a seguinte pergunta: Senhor, tu és muito velho? E aí aquele sábio olhou para aquela criança e disse assim: Filho, se você me comparar aquele pé de alface, então sim, eu sou muito velho.
Mas se você me comparar com aquela montanha, então, criança, eu sou muito, muito jovem. É exatamente isto que Paulo está mostrando aqui. Devemos comparar as nossas tribulações e sofrimentos com o quê? Com as próprias coisas existentes neste mundo? Coisas temporárias? Não. Mas devemos comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós. A sublimidade da obra de Cristo. É isto que também nos ajuda a trazer consolo vindo do Senhor. Um outro exemplo. Vamos supor que temos um pacote de 20 quilos. Esse pacote de 20 quilos, ele vai incomodar muito se comparado a uma caneta, que pesa aí, 20 miligramas. Então, se eu tenho uma caneta e um pacote de 20 quilos, o pacote de 20 quilos vai ser muito pesado. Vai trazer muito sofrimento. Aí eu digo, se esse pacote tivesse o peso de uma caneta, mas não tem, ele pesa 20 quilos. Mas, se eu comparo este pacote de 20 quilos a um cargueiro lotado de 20 toneladas, esses 20 quilos vão desaparecer. Perceberam o que Paulo está dizendo aqui? Quando nós comparamos o nosso sofrimento nessa vida com a glória que o Senhor tem doado a nós e doará por toda a eternidade, esse sofrimento é momentâneo, ele é leve, ele é passageiro. Leiamos novamente o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Seguindo a mesma lógica do verso 16, quando ele diz que este homem que se corrompe ao mesmo tempo se renova, ele está dizendo essa levíssima, essa temporária tribulação produz algo muito significativo em nós, o peso da glória. Ele diz, acima de toda comparação. Veja, acima de toda comparação. A que devemos comparar o nosso sofrimento? O que de fato ele tem produzido na minha vida? E o que me aguarda como obra de Cristo para a minha jornada nessa vida? Interessante perceber que Paulo ele faz aqui uma expressão, ele constrói uma expressão, quando ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Por que Paulo utiliza a expressão peso de glória? Porque no hebraico, a palavra lá para peso era a mesma para glória. Era a mesma raiz. Então, peso e glória vinha de kabed ou kabod. Palavras hebraicas que tinham a mesma raiz, significavam tanto peso, algo pesado, como algo glorioso. Então, Paulo aqui, ele utiliza na língua grega, está escrevendo aqui, esse paralelo de uma só palavra do hebraico. É por isso que ele vai dizer aqui peso de glória. Peso e glória. Essa glória que vem do Senhor. É por isso que perguntamos, você tem comparado o seu sofrimento, sua luta, sua solidão, sua perseguição a quê, meu irmão? Se você compara para o que este sofrimento tem produzido pelo poder de Cristo, pelo poder do nosso Deus na sua vida, você vai ver que ele é como uma pluma, como uma pena, como algodão. E ele é tão, tão, tão passageiro, tão efêmero, tão momentâneo quanto a vida de uma mosca. É isto que a palavra de Deus nos ensina. O nosso olhar deve estar fixo não na caneta de 20 miligramas, mas
colocado naquele cargueiro de 20 toneladas. O nosso olhar não deve ser a alface, mas deve ser a montanha. O nosso olhar não deve ser aquilo que está restrito a esse mundo, mas o nosso olhar deve ser o peso da glória produzido em nós por causa da obra de Cristo. E o terceiro e último ponto que temos aqui está no verso 18, quando Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Há um paralelo interessante aqui com Hebreus capítulo 11, verso 1, quando, falando sobre a fé, ele diz: a fé é a convicção de fatos que não se veem. É o que Paulo nos fala aqui em 2 Coríntios. Não é pelo que vemos, mas é pelo que não vemos. Nós andamos pela fé. Veja o que o apóstolo diz aqui no capítulo 5, versos 6 e 7. Ele diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós cremos no Senhor, cremos nas suas promessas, cremos na eternidade, cremos na obra de Cristo. É isso que Paulo nos diz aqui. Devemos confrontar com a nossa fé essa atitude desse mundo sensitivo que só acredita naquilo que sente, naquilo que vê, nesse mundo que é materialista, só acredita naquilo que é material, nesse mundo cientificista, só acredita no que a ciência diz. Devemos combater isto com a nossa fé. Enquanto o mundo precisa ver para crer, nós cremos naquilo que é invisível. E o que nos é invisível? O próprio Cristo. Ninguém vê a Cristo, mas Ele está presente, Ele está conosco, Ele nos conduz em segurança. Ora, nós temos fé, esta fé que nos foi concedida pelo Senhor. E por isto, cremos naquilo que é invisível, cremos na obra que está sobre nós como manifestação da graça do Senhor. Então, Paulo nos ensina que o sofrimento do crente precisa ser vivenciado nesses três paralelos. Primeiro, se há destruição, há renovação. Segundo, se existe sofrimento, ele é momentâneo e leve, porque produz em nós eterno peso de glória. E também precisamos entender que a nossa caminhada se dá pela fé. Nós caminhamos por aquilo que não vemos, mas cremos. Mas, irmãos, é importante ressaltar aqui que quando pensamos sobre estas coisas, nós precisamos nos lembrar de Cristo Jesus. Precisamos ver nele o nosso modelo, o nosso incentivo e aquele que nos consola, aquele que realiza em nós a sua obra. É por isso que lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, fala desse Cristo que mesmo sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou, ele se esvaziou, veio, sofreu, padeceu, se tornou escravo, morreu a morte de cruz, para que Deus o exaltasse. E ele, por sua própria obra e mérito, viesse então a reinar sobre todas as coisas. Ou então o que diz em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso padrão, porque Ele mesmo padeceu, Ele sofreu, para depois receber a glória merecida por Ele, pela sua pessoa e pelo seu trabalho. Paulo, aqui no capítulo 3, no verso 18, ele diz algo muito precioso. Ele diz assim, aqui em 2 Coríntios, e todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O modelo é Cristo. A obra é de Cristo. E como Paulo diz aqui no verso 18 do capítulo 3, ele diz assim: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Por que isto? Porque Cristo experimentou a corrupção da condição humana. Ele não pecou, mas ele experimentou o desgaste, ele experimentou a destruição da condição humana, tendo ele se tornado um homem. Cristo, ele de servo, na condição de servo de todo o seu sofrimento, ele caminhou para a glória, sujeitando todas as coisas sob os seus pés. Cristo, também como homem visível, ele era também o Deus invisível ali presente. Viram ali os paralelos de Paulo? Quando temos ali a corrupção da condição humana, mas que ao mesmo tempo esse servo alcança a glória do Senhor, a glória de todas as coisas, colocando tudo debaixo dos seus pés. Esse homem visível, de carne, osso, alma e espírito, mas que também era o Deus invisível presente no meio de todos. Cristo é o grande exemplo do servo sofredor. Quando nós sofremos, que privilégio! Nós sofremos os sofrimentos de Cristo. Lá em Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, vai demonstrar que Cristo, como este sofredor, é o grande modelo que devemos ter na nossa vida. O texto de Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A suma do que nós encontramos aqui no texto de Paulo, nesta vida, aí sim, verdadeiramente vitoriosa, mesmo em meio aos sofrimentos, é porque nós olhamos para Cristo, porque Ele é o modelo, porque Ele venceu e porque Ele nos concede redenção e forças pelo Seu Espírito Santo para que enfrentemos as tribulações, a solidão, o abandono, a perseguição efetiva por causa do Evangelho, as enfermidades, as inseguranças, o desemprego, tudo que cai sobre a nossa cabeça. Se olhamos para Cristo, aí sim temos a transformação bendita desta corrupção em renovação, deste momento difícil como leve e momentâneo, produzindo peso de glória em nós, atentando sempre para olhar pela fé aquilo que está invisível a nós e até mesmo ao mundo, mas que existe e que nos aguarda. Irmão, qual tem sido a sua atitude diante das dificuldades da vida? Qual tem sido a sua atitude diante do sofrimento? Das duas, uma. Ou você olha para si mesmo, ou você olha para Cristo. E eu quero aqui trazer 3 aplicações para tudo isso que nós vimos no apóstolo Paulo. A primeira aplicação diz o seguinte: a dor e a angústia ocorrem quando nós nos apegamos
ao sensitivo neste mundo, sendo esta a nossa referência. Quando a minha referência é o próprio mundo, quando os meus anseios são em angariar propriedades, buscar a felicidade pela força da carne, quando eu quero por mim mesmo fugir do sofrimento e ter prosperidade, certamente isso vai nos fazer sofrer ainda mais. Teremos uma vida miserável, teremos uma vida de angústia. Sabe por quê? Você vê uma coisa bem simples? Você está envelhecendo, você vai morrer. Por que as pessoas elas desesperadamente se submetem a cirurgias plásticas, a cirurgias tão lacerantes? Às vezes transforma seres humanos em coisas estranhas por uma eterna juventude. Por que isto? Porque a esperança está nesse mundo. A esperança está aqui. Elas querem viver a eternidade aqui mesmo. Elas só podem se basear naquilo que vem. Mas nós nos baseamos naquilo que é invisível. Nós nos baseamos em Cristo. A nossa referência não é este mundo que sentimos, que tem as suas ofertas, esse mundo materialista. Não. Não. A nossa referência deve ser Cristo Jesus. Se você entender isto, meu irmão, este sofrimento na sua vida vai resultar na verdadeira alegria que há em Cristo Jesus, na alegria indizível e cheia de glória. Que coisa que nos parece loucura, não é? Aliás, para o mundo é loucura, mas para nós é sabedoria de Deus. A segunda aplicação que eu quero trazer é a seguinte: o sofrimento, sobretudo aqueles por causa de Cristo, são um meio para amadurecer e se fortalecer. Irmãos, não há como fugir do sofrimento. Não há como viver aqui nessa terra uma vida sem, às vezes, angústia, sem até momentâneos desesperos, como o próprio apóstolo Paulo diz, desesperar da vida. Nós estamos aqui e vamos sofrer, você vai sofrer. A questão não é se vai ou não sofrer. Sofrimento é uma certeza, assim como a morte. A questão é o que isto vai produzir na minha vida. Porque essa tribulação, a perseguição, a dor, a doença, deve produzir em nós eterno peso de glória, deve nos amadurecer, deve produzir perseverança, deve produzir paciência, deve produzir o fortalecimento da fé, o amadurecimento. O mundo foge do sofrimento, nós os enfrentamos, sabendo que todo consolo vem de Deus e que estes sofrimentos produzem em nós crescimento em Cristo Jesus. A dor, ela existe. A dor da perda de um ente querido, a dor da enfermidade, a dor da perseguição, a dor das injustiças, existem. Mas tudo isto, pela graça do Senhor e consolo de Deus Pai, transforma na nossa vida eterno peso de glória, transforma isto em renovação. Somos renovados pelo poder de Cristo Jesus. É por isso que, em terceiro lugar, nós precisamos encher a nossa mente com uma verdade absoluta da Escritura Sagrada. Para nós, crentes, haverá uma bendita eternidade onde o sofrimento não existirá mais. É com isto que devemos encher o nosso coração. Cristo há de voltar e nos receber como noiva e nos introduzir nas bodas do Cordeiro, naquela festa eterna, naquele culto eterno que celebraremos, quando a morte ela já não mais terá poder sobre nós, este último grande inimigo. Nós, inclusive, cantaremos uma música fazendo chacota da morte. Enche o seu coração disso, meu irmão. Saia um pouco desse mundo. Descolhe um pouco das coisas materiais.
Olhe para além da sua jornada curta nesse mundo. Olhe para a eternidade. Olhe para Cristo, o autor e consumador da fé, como diz Hebreus, para que não venhamos a desfalecer. Veja que Paulo, ele sempre vai estabelecer esse paralelo com Cristo. No capítulo 1, verso 5, ele diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O consolo vem por meio dele. E quando olhamos para os resultados da sua obra em nós, enfrentamos o sofrimento, sentindo dor, sentindo angústias de vez em quando, mas resultando na alegria indizível e cheia de glória. O resumo de tudo não é perguntar quando nessa vida o sofrimento vai acabar. A pergunta é nunca. A pergunta certa é: Senhor, como me fortalecer para enfrentar o sofrimento? Aí Paulo responde nos trechos, nos versos que nós acabamos de ler. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque sabemos que em meio aos sofrimentos temos o auxílio de Cristo Jesus. Muito obrigado. O nosso Cristo que veio e padeceu, mas que ressuscitou e que agora está ao lado do Pai, sujeitando todas as coisas para debaixo dos seus pés. É aquele que nos consola, é aquele que concede glória a nós, é aquele que nos conduz para uma vida eterna bendita. E ao mesmo tempo é aquele que está conosco para nos consolar. Ó Deus, se existem servas que estão padecendo agora sofrimento, algum tipo de sofrimento, algum tipo de tristeza, de perseguição, de enfermidade, ó Senhor, consola este coração, enche este coração de Cristo, para que esses irmãos entendam de uma vez por todas que, embora haja destruição, há também a poderosa renovação. Embora haja, Senhor Deus, o sofrimento, mas ele é leve e momentâneo comparado ao peso de glória produzido em nós pela obra de Cristo. E que esses irmãos, pela fé, vejam e creiam no invisível, sendo fortalecidos por tua poderosa mão. Ajuda-nos, ó Pai. Somos tão pequeninos, tão frágeis, tão inseguros, mas somos ao mesmo tempo fortalecidos em tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, que o nosso olhar ultrapasse este mundo e a nossa vida aqui e alcance a eternidade, onde viveremos contigo para sempre. Em nome de Cristo, este grande exemplo, esse Senhor, esse que nos concede forças para caminharmos nessa terra. É no nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.